Olá, gente querida de Momentos de Reflexão com Deus, bom dia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, Santo Agostinho dizia essa frase: quem sabe bem rezar, sabe também viver bem. Porque a oração nos aproxima de Deus, é o nosso diálogo com o Pai. E Jesus, o Filho de Deus, nos deu o exemplo da importância dela em nossas vidas. Não são poucas as passagens nos evangelhos em que Cristo subia ao monte para rezar. Numa dessas ocasiões, ele estava acompanhado de Pedro, Tiago e João, e foi no alto do Monte Tabor que ele se transfigurou diante dos discípulos. Antes de ser preso, Jesus se retirou para o Monte das Oliveiras. Ali rezou: Pai, se é do teu agrado, afasta de mim este cálice. Não se faça todavia a minha vontade, mas sim a tua. Foi com a oração que Jesus encontrou forças para suportar o peso do pecado da humanidade, sem com isso deixar de fazer a vontade do Pai. São Paulo já nos alertava: sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Mas a oração não consiste na repetição de palavras e em fazer pedidos a Deus. Devemos também rezar para louvar ao Pai e agradecer todas as graças concedidas. Santo Antônio, nosso padroeiro, deixou uma frase que nos fala muito sobre este tema. Podemos rezar de 3 modos: com o coração, com a boca e com as mãos. Com o coração, a oração deve partir de nosso íntimo e ter como objetivo o amor. Com a boca, nossas palavras têm que ser palavras de vida. Precisamos sempre falar aquilo que vai ajudar, jamais aquilo que vai promover a discórdia e a desunião. Com as mãos, precisamos agir, amar o próximo com ações concretas que vão levar sempre o amor de Deus. Que tenhamos um santo momentos de reflexão com Deus. Viva Santo Antônio, nosso padroeiro, santo casamenteiro. Viva Santo Antônio, nosso intercessor diante do Senhor. Santo Antônio, um grande pregador, anunciava a palavra do Senhor. Com sua vida na fala e na escrita, testemunhava com as obras seu amor. Com sua vida na fala e na escrita, testemunhava com as obras seu amor. Viva Santo Antônio, nosso padroeiro, santo casamenteiro. Viva Santo Antônio, nosso intercessor diante do Senhor. Santo Antônio, santo do amor, ajuda a moça, ajuda o rapaz. Os namorados a ele invocam pro casamento ser eficaz. Os namorados a ele invocam pro casamento ser eficaz. Viva Santo Antônio, nosso padroeiro, santo casamenteiro. Viva Santo Antônio, nosso intercessor diante do Senhor. Santo Antônio também intercede por quem já tem seu bem-querer, pelo perdão e harmonia na família, que os filhos tragam paz e alegria. Pelo perdão e harmonia na família, que os filhos tragam paz e alegria. Viva
Santo Antônio, nosso padroeiro, santo casamento. Queridos irmãos e irmãs, estamos vivendo o período das festividades do nosso padroeiro da paróquia Santo Antônio de Imbuia, durante esse final de semana, e no dia 13, terça-feira, é o dia do nosso santo padroeiro. E Santo Antônio de Pádua não era Antônio e nem era de Pádua, mas calma aí, ele existiu sim e é um dos maiores santos da história da igreja. Acontece que o seu nome de batismo era Fernando de Bulhões e Taveira de Azevedo. Ele só passou a se chamar Antônio aos 25 anos, quando se tornou frade franciscano. Venerado como um dos santos mais populares do mundo, é conhecido quase mundialmente como Santo Antônio de Pádua. O quase fica por conta de Portugal, que com a devida razão o chama de Santo Antônio de Lisboa. Ocorre que Santo Antônio era de fato português e também de fato nasceu em Lisboa em 1195. No Brasil, devido, entre outros fatores, à forte imigração italiana, ele acabou ficando mais conhecido como Santo Antônio de Pádua, que é como os italianos o chamam. Afinal, o santo viveu grande parte da sua vida e da missão em Pádua, ou Padova, cidade italiana, onde se tornou imensamente querido e famoso. A belíssima e grandiosa Basílica da cidade, que é uma das igrejas mais importantes da Itália e mais populares do mundo, é dedicada a Santo Antônio. Aos 15 anos, o jovem Antônio, ou melhor, ainda Fernando, entrou na ordem de Santo Agostinho, mas 10 anos depois se uniu aos frades menores de São Francisco de Assis. A mudança se deveu ao seu desejo de pregar o evangelho aos muçulmanos sarracenos. Chegou a ir ao Marrocos, mas foi obrigado a retornar à Europa por causa de uma doença grave. Sua fama de realizar atos prodigiosos perdura pelos séculos. Entre seus muitos milagres, é bem famoso o do pé decepado. Em Pádua, durante um acesso de fúria, um jovem chamado Leonardo chutou a própria mãe e, arrependido, foi se confessar com Santo Antônio, que, para ilustrar a gravidade daquele pecado, lhe disse: o pé de quem chuta a própria mãe merece ser cortado. Leonardo levou a frase ao pé da letra e decepou seu pé. Ao saber do fato, Santo Antônio milagrosamente fez o pé voltar a se unir ao corpo do jovem. Outro de seus mais extraordinários milagres é o da mula do herege e tantos outros milagres operados por Antônio. O Papa Gregório IX canonizou Santo Antônio de Pádua em Lisboa menos de um ano após a sua morte, no dia de Pentecostes de 1232, que na ocasião caiu num 30 de maio. Santo Antônio, rogai por nós. Amado, que é de Pádua ou de Lisboa, atendei ao meu chamado, minha vida não anda boa. O meu santo milagreiro, que viveu em oração, tem de um companheiro, pra quem abre o coração. Santo Antônio ajuda a encontrar tudo que está perdido. Santo Antônio faz moça solteira arranjar bom marido. Pra passar de mim no perigo, trago tua imagem comigo. Santo Antônio, tu és meu escudo e acima de tudo meu melhor amigo. Santo Antônio ajuda a encontrar tudo que está perdido. Santo Antônio faz moça solteira arranjar bom marido. Pra passar de mim o perigo, trago tua imagem comigo.
Santo Antônio, tu és meu escudo e acima de tudo, meu melhor amigo. Jesus encaminhado a uma vida benfazeja, Santo Antônio bem amado é o doutor da nossa igreja. Até peixes atarias com vigor dos teus sermões, Santo Antônio alivia todas nossas aflições. Santo Antônio ajuda a encontrar tudo que está perdido. Santo Antônio faz moça solteira arranjar bom marido. Nem por um segundo quero me afastar de ti. Deus me livre, essa falta eu jamais quero sentir. Sempre ao teu lado vou permanecer, com os olhos fixos pra não te perder de vista. A cada dia eu percebo quão amado eu sou, e cresce a certeza de que é eterno esse amor. Minha esperança eu não vou perder, quem escolhe estar contigo nunca irá se arrepender. Bom dia a todos que nos acompanham no programa Momentos de Reflexão com Deus na Rádio Imbuia FM. Nesse momento do programa, reservado ao grupo de jovens Atalaias, vamos falar sobre o livro Teologia do Corpo de São João Paulo II. O bem-aventurado Papa João Paulo II deu continuidade à tradição iniciada pelo Papa Pio IX em 1870 com as chamadas audiências gerais. Elas acontecem desde então, às quartas-feiras, e são um modo de o sumo pontífice relacionar-se mais de perto com os peregrinos. Nelas, são proferidas as chamadas catequeses. Enquanto ainda era cardeal, o Papa João Paulo II iniciou a escrita de um livro que acabou não sendo nem terminado, nem publicado, justamente por sua eleição. Tal livro, intitulado Homem e Mulher Ele os Criou, teve seus capítulos apresentados durante as audiências gerais no ano de 1979 até 1984. Foram 129 catequeses a respeito da chamada Teologia do Corpo, que jogou a luz do Evangelho sobre a confusão moderna que se instalou sobre o relacionamento entre homem e mulher. O Papa conseguiu apresentar a sexualidade humana de maneira fiel ao ensinamento da Igreja e, ao mesmo tempo, também de uma nova maneira. Em 1985, foram publicadas 133 catequeses, pois algumas não haviam sido pronunciadas em público. O Romano Pontífice afirma que o corpo, de fato, e só ele, é capaz de tornar visível o que é invisível, o espiritual e o divino. Foi criado para transferir para a realidade visível do mundo o mistério oculto desde a eternidade em Deus e assim ser sinal dele. Esta é a intuição básica de toda sua teologia. Segundo ele, a observação do ser humano em sua integridade permite enxergar algo de Deus. Da mesma forma, observando como Deus se revelou em Jesus Cristo, é possível entender, no Deus que se fez carne, algo do ser humano. Esta circularidade divina revelada no homem e do homem que se revela no Deus que se encarnou está contida no capítulo 2 do Gênesis. E o Senhor Deus disse: Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer-lhe uma auxiliar que lhe corresponda. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu e apresentou-os ao homem para ver como os chamaria. Cada ser vivo teria o nome que o homem lhe desse. E o homem deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens, mas não encontrou uma auxiliar que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez vir sobre o homem um profundo sono, e ele adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Depois da costela tirada do homem, o Senhor Deus formou a mulher e apresentou-a ao homem. E o homem exclamou: Desta vez sim,
é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada humana porque do homem foi tirada. Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao 23. Essa belíssima poesia, a primeira de amor, foi proclamada antes do pecado original. A união de Adão e de Eva no paraíso, antes de o projeto de Deus ser distorcido pela desobediência logo no início da Bíblia, reflete um outro enlace narrado no último livro, As Núpcias do Cordeiro, o casamento entre Deus e o homem. É interessante notar o desejo de Deus em unir-se à humanidade. O ser humano foi feito para este casamento último. É por isso que nenhum homem ou mulher encontrará em seu companheiro aqui na terra o preenchimento do coração, porque somente em Deus será saciado o anseio do coração humano. O namoro ou o casamento não podem ser empecilhos para a aproximação com Deus. O relacionamento de amor honesto, casto, de doação deve ser um trampolim para o divino, e o desejo que se sente pelo sexo oposto deve refletir a busca pela verdadeira felicidade, que, como já dito, somente será saciada em Deus. Justamente por causa disso é que o homem peca. O diabo se apropria do instinto natural de todo ser humano pela sexualidade e a perverte. Jesus Cristo é a concretização perfeita do casamento de Deus com a humanidade, prefigurada no livro do Gênesis com Adão e Eva antes do pecado, e consumada no livro do Apocalipse com as núpcias do Cordeiro. Esta é a intuição básica do bem-aventurado Papa João Paulo II, apresentada em sua Teologia do Corpo. A Teologia do Corpo mostra que se há uma sexualidade, ela deve ser vivida com espiritualidade, pois não existe a diabólica divisão entre corpo e alma. A Igreja lembra que Deus se fez carne, por isso o corpo entrou pela porta da frente da teologia, da espiritualidade do amor. Após essa mensagem, deixamos aqui então um convite especial a você, jovem, para vir participar dos nossos encontros e nos acompanhar nas redes sociais. Em nome do grupo de jovens Atalaias, desejamos a você um bom dia e uma ótima semana. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, é resistir o pecado até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e andar com Deus. Na palavra vou fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas te conhecer, preciso viver a verdade revelada. Na palavra vou crucificar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje minha vez, agora sou eu, de morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, é resistir o pecado até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção. Lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e andar com Deus. Na palavra vou fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas te conhecer, preciso viver a verdade revelada. Na palavra
abre para escutar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Filhos queridos, bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Momentos de Reflexão com Deus, nesta semana tão maravilhosa e abençoada. Hoje é segunda-feira, dia 12 de junho de 2023. Com muito carinho, eu, Padre Márcio, te cumprimento. Você que está nos acompanhando através da Rádio Imbuia FM, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua oração. Cumprimento também a todo o corpo docente da Rádio Imbuia, os técnicos, os operadores de som, as pessoas profissionais que estão nos ajudando também na evangelização. E cumprimento a nossa equipe do programa Momentos de Reflexão com Deus. Hoje, o nosso diácono Valdir Alves está conduzindo o nosso programa. No dia de hoje, a igreja nos proclama o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 1 ao 12, onde está escrita esta palavra. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque terá grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e irmãos pela fé, um breve momento de reflexão com esta palavra nos leva a entender que, mediante as bem-aventuranças, Jesus apresenta orientações seguras aos que aceitam assumir as exigências do reino de Deus. Elas apontam o caminho da verdadeira felicidade. As bem-aventuranças, então, elas contemplam todos os momentos da nossa vida, o momento onde nós estamos em choro, o momento onde nós estamos felizes, os momentos onde nós nos encontramos aflitos e angustiados. Todos estes momentos, segundo Jesus, no Evangelho de hoje, nós estaremos sendo agraciados pelos dons de Deus, felizes, abençoados, bem-aventurados. Com este pensamento, eu desejo a você uma excelente semana. Que Deus, o autor da vida e princípio de tudo, nos abençoe, guarde, ilumine e proteja a nossa família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço para você, boa semana e até semana que vem. Tchau, tchau. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pregador do Evangelho, intercedei pelo povo abandonado, intercedei para sermos mensageiros, intercedei da justiça e da esperança, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós.
Mestre sábio da verdade, intercedei pela igreja peregrina, intercedei pelos jovens namorados, intercedei pelos lares em perigo, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Vós, irmão dos pequeninos, intercedei pelos pobres e doentes, intercedei pelos tristes e abatidos, intercedei pelos povos oprimidos, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Para o mundo ser mais justo, intercedei pela paz da humanidade, intercedei para sermos mais fraternos, intercedei para acharmos o perdido, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei